Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E você que trouxe a tua Bíblia, quiser abrir para dar uma acompanhada conosco, livro de Mateus, capítulo 6, o versículo é 1:9, a parte A. Mateus 6, versículo 9, parte A. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Vou repetir porque é curtinho, né? Só para valer o tempo que você ficou de pé. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Amém? Pode sentar, irmão. Aproveitar que você tem um lugarzinho para sentar. Estamos só os de casa hoje, né? Dia do culto do amigo. Então, na verdade, irmãos, assim, eu anotei aqui esse versículo base em Mateus 6 e 9, mas podia ter sido em Lucas 11 e 2. Ele disse: quando vocês orarem, digam Pai. Eu anotei hoje, né, Dia dos Pais. Queria aproveitar para dar o meu parabéns a todos os pais, as mães que também são pais, né? E na verdade é o seguinte, né, irmãos? Todos nós temos um pai. E por que não falar desse Pai nosso que está no céu? Então eu gostaria, se conseguir hoje, de trazer essa reflexão para você a respeito do teu relacionamento com o teu pai e com o teu pai que está no céu. Eu estava meditando nesse começo da oração que a gente apelidou, né, por assim dizer, de a oração do Pai Nosso, e me chamou a atenção que nós temos um Pai e que esse Pai, Ele está no céu. Pois bem, então, como você já sabe, eu também já sei, né, biologicamente é necessário que cada um de nós tenhamos um pai e uma mãe. Por mais que você não teve convívio, enfim, mas fora disso, não tem possibilidade. Se não juntar um homem e uma mulher, não dá para dar continuidade na vida. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Então, talvez isso seja alguma coisa bem resolvida na sua vida. Essa questão da paternidade, essa questão com o seu pai. Talvez não seja tão bem resolvido assim, mas cada um de nós, com base nas nossas trajetórias, nas nossas histórias, nas nossas vivências, nós temos um pai. E afinal de contas, nós somos esse resultado de tudo que nos aconteceu até aqui. Tá? Então, independente de onde você veio, do que você está fazendo, de como anda a sua vida, tudo começou lá com o seu pai e com a sua mãe. Estava vendo a Angelina cuidando do Filipinho, agora está com a Ana ali, esse é o segundo filho, já é o filho de plástico, né, Ana? Não é mais aquele cuidado todo. Brincadeira, tá? E estava pensando a respeito disso. Então, seja qual for a sua definição de pai, você tem uma definição. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esse raciocínio, né? Porque assim, eu tenho uma definição muito positiva a respeito de pai. Embora o meu pai já não está mais aqui, né? E vocês todos acho que acompanharam essa partinha comigo, né? Eu tenho uma definição muito positiva de pai. Por quê? Devido ao pai que eu tive. E sempre nesses dias eram duas coisas que ele falava, né? Primeira coisa, Dia dos Pais é todo dia. Então, não deixa de ser verdade, né? Dia dos Pais é todo dia. E a segunda coisa que ele falava, ele dizia assim, ó, valorize enquanto você tem. Aí ele dava o exemplo dele que perdeu a mãe dele quando ele tinha 20 anos de idade e que chegar numa casa sem uma mãe é muito difícil. Então fica aí, você que ainda tem o pai, você que ainda tem a mãe, você que ainda tem possibilidade de valorizar esse relacionamento, né? Valorize esse relacionamento enquanto você pode. Ele falava que perdeu a mãe muito cedo, né? Sei lá, a mãe da gente pode morrer com 200 anos que ainda acha que é cedo, né? Não tem quem não perca a mãe muito cedo, mas ele realmente perdeu a mãe bem cedo. Então, eu anotei aqui como primeiro ponto para a gente dar uma analisada,
embora nós estejamos só nos domésticos da fé, né, só nos irmãos de caminhada, a respeito de uma coisa que é muito comum de se ouvir. Somos todos filhos de Deus. E eu quero dizer para você que, biblicamente, isso aqui é uma mentira. Nem todos nós somos filhos de Deus. Nós somos, sim, criaturas, criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas não somos filhos. Para ser filho é um pouquinho diferente. Então, como quando a gente vai dando esses textos bíblicos assim, de repente começa a se tornar cansativo, eu aproveitei para colocar tudo nessa primeira parte aqui, que se você dormir, você já dorme agora. Já fica mais fácil, depois nós te acordamos para a hora da confraternização do amigo. Mas lá em Gênesis 1, do 26a e o 27, diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós somos criaturas. Aí eu peguei um outro texto que talvez ele não está tão assim na cara, mas ele vai meio de ladinho, que nem o navio, o barco, aquele barco à vela, quando a vela está ao contrário do vento, o pessoal dá uma ajeitadinha na vela, ele vai meio de trivela, assim, ó, meio de ladinho, né? Então lá em Marcos 16, 15 e 16 diz assim, ó: Vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Não é para você pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. Pegou? É meio de ladinho assim, talvez não seja bem isso que ele quer dizer, porque tem uma outra tradução que diz assim, ó: Pregue o evangelho para todas as pessoas. Aí no 16 diz assim, ó: Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Resumindo, fale da palavra do Senhor para todos. Aquele que crer, ok. Então há uma divisão. Há aquele que é filho de Deus realmente. Porque, tipo assim, né? Além de falar assim, somos todos filhos de Deus, ou você escuta a pessoa falando assim, ó: Eu também sou filho de Deus. Eu também mereço uma partinha, eu também quero uma parte boa, afinal de contas, né? Eu também sou filho de Deus, quer dizer, eu mereço uma parte boa na história. Mas como então? João 1 e 12. Aí eu anotei aqui o 11, o 12 e o 13. E vou ler os três para vocês. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De quem que está falando? Sei que é o irmão que veio na escola bíblica dominical, que veio no curso de teologia, né? Está falando de Jesus, né? 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses são os filhos de Deus. Contudo, vou ler de novo o 12 aqui, que eu achei muito bonitinho, para você fazer uma fixação. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, o comentário da minha Bíblia, lá da minha Bíblia de estudo, de uma delas, diz assim, né? Deixa claro que os verdadeiros filhos do Senhor são os que nasceram por meio da fé no Messias. Não é uma descendência biológica, não é uma questão de ascendência, né, cultural, não é uma questão, mas é uma questão de fé no Senhor. Aí em 2 Coríntios, irmãos, e eu garanto para você que mais umas 7 menções bíblicas já acaba. 2 Coríntios 5 e 17 diz assim, ó: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se não está em Cristo, é velha criatura. Não foi transformado ainda em um filho de Deus. Daí lá em Efésios 2, eu anotei o 2 e 1, 2 e 2, e o 3 e o 2 e 3, se não me engano, pode ser que seja o 3 e 3, ou pode ser que eu tenha anotado errado, mas a sequência está ok. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, em que noutro tempo andastes. Andávamos nos desejos da carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Todos são filhos de Deus? Não, não são filhos de Deus. Porque nós, que agora somos filhos de Deus, antes nós éramos filhos da ira. E aqui ele vai explicando o porquê, né? Então assim, eu também sou filho de Deus. Talvez não. Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de tomar uma atitude, de receber o Senhor Jesus no seu coração. Aí lá, em 1 João 3:1, a parte A, diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Então, para que eu também sou filho de Deus, seja mais do que eu também mereço alguma coisa, e que realmente sejamos de direito, ou por direito, filhos de Deus, é necessário receber e crer no nome de Jesus. E eu vou ler de novo para você aqui, João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Então assim, a próxima vez que você escutar que todos somos filhos de Deus, você faz que nem quando você escuta aquela que diz assim, nossa, Deus é brasileiro, né? Você escuta porque tem ouvido. Não vai sair brigando com ninguém, mas é uma oportunidade de você explicar que não é bem assim. Mas que ainda há um lugar, que ainda há uma oportunidade de se tornar realmente um filho de Deus. Aí você diz, mas e aí? Eu já recebi Jesus no meu coração. E eu pergunto para você, você acredita que se tornar um filho de Deus é uma decisão isolada? É algo que você faz uma vez na vida e pronto, e acabou? Mais ou menos no sentido assim, aceitei uma vez e não importa mais o que eu faça, eu estou garantido como filho de Deus. A carne estava salgada hoje. Então é o seguinte, irmãos, pois bem, vamos para a segunda parte. Características dos filhos de Deus. E aqui eu coloquei daí um pensamento meu, tá, irmãos? Eu realmente não acredito que seja uma atitude isolada que vai te tornar um filho de Deus. Uma vez que o próprio Jesus, em diversas passagens bíblicas, deu ou descreveu padrões de atitudes que se esperam dos verdadeiros filhos de Deus. Palavrinha boa para pregar no Dia dos Pais, né? A respeito dos filhos de Deus. Vamos lá. Mateus 5:38 em diante. Na verdade é a parte do Sermão da Montanha ali. Você que é uma pessoa que lê bastante a Bíblia, que está entendido, né? Está assuntado. Eu fui aqui dando uma resumida, porque é meio compridinho, e eu não estou muito afim de ficar demorando. Porque na introdução, assim, não, brincadeira, já estou na parte 2, você viu, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? E não sei quem que foi aí que numa dessa falou assim que olho por olho e dente por dente, uma hora dessa está todo mundo cego e banguela, né? Resumindo, por quê? Porque todos nós somos falhos, né? Mas enfim, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, Jesus, lhes digo, e aqui agora vem algumas características que se esperam dos filhos de Deus, segundo o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus mais velho, né? Porque depois nós viemos tudo na adoção, nós viemos depois, né? Tá, enfim, eis aqui começa uma série de atitudes que os verdadeiros filhos de Deus devem tomar. Olho por olho, dente por dente, não. Não resistam ao perverso. Oferece a outra face. Se te tomar a túnica, que era uma roupa que ia por cima, dá também a capa. Quer dizer, não segura nada não, entrega. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha só que legal essa parte. Dá a quem te pede, e não dê as costas ao que te pede emprestado. Nunca tinha meditado nessa parte aqui do que te pede emprestado, que é para emprestar, não é para dar as costas para aquele que quer alguma coisa emprestada. Não sei se é bem assim, mas eu fiquei imaginando alguém que está querendo pedir alguma coisa emprestada e você fica se negando,
que você não atende a porta quando ele bate lá, porque você sabe que ele vai pegar alguma coisa emprestada com você. E se for mais ou menos que nem eu, meu pai fala assim, viu, você tem que devolver as coisas que eu te empresto. Tá bom, pai, mas está lá em casa, mas está guardadinho. Até a bomba de veneno ficou lá, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então é assim, ó, não dê as costas ao que te pede emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas eu lhes digo, ame o próximo e ame também os teus inimigos. Abençoa os que te amaldiçoam, faze o bem ao que te odeia, ore pelo que te trata com maldade e te persegue. Em resumo, queridos, você que veio nesse dia do culto do amigo, que agora é culto do amigo, tem que começar a falar culto da comunhão, para ficar diferente, né? Ser um verdadeiro filho de Deus implica em uma mudança de atitude. E é todo dia. Porque essas situações aqui, das quais Jesus estava falando, são coisas que acontecem no dia a dia. Bem naquela hora que você está nervoso, que você está preocupado com outra coisa, que às vezes até você esqueceu dessas palavras que Jesus falou, que a pessoa quer bater na tua face, em vez de você oferecer a outra, você já fica bravo, e você já quer que ele venha na tua direção para você tomar uma posição de se defender. E muitas vezes, irmãos, nessa posição de eu preciso me defender, você entra num lugar de trazer para você um prejuízo muito grande. Não estou dizendo que você tem que ser bobo, andar dando a cara para bater e ir para qualquer lado. Não é isso. Mas muitas vezes nós entramos num lugar de sair de um lugar de descanso no Senhor, onde Ele cuida de nós, para nós começarmos a nos cuidar. Tá? E muitas vezes nós temos reagido a situações porque não estamos num lugar de descanso no Senhor. Aí, depois que Jesus fala todas essas coisas, em Mateus 5:45, ele diz assim, ó, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Quer dizer, se você fizer todas essas coisas, embora ali onde fala para amar o inimigo e tal, ele dá mais uma adentradinha ali, ele dá mais uma aberturinha, ele dá mais uma explicadinha, porque ele fala assim, ó, se você só amar aquele que te ama, só orar por aquele que te faz o bem, você não faz nada melhor do que os publicanos, porque os publicanos também fazem isso. E vou saber lá quem que eram os publicanos, né, cara? Mas era uma raça que não devia ser muito assim, levada assim numa consideração boa, porque foi um exemplo negativo aqui, né? Tipo assim, ó, se você fizer só isso, aqueles ali também só faz isso, tipo assim, manja. Então assim, o Jesus estava dando uma cutucada para você mudar de atitude, para mim mudar de atitude, para aquele povo ali mudar de atitude realmente. Não, porque eu também sou filho de Deus, porque eu sou filho de Deus. Ah, você é filho de Deus então vem aqui, vamos ver. Vamos ver mesmo como é que é a caminhada. Sabe? Mais para frente ele fala que, ó, seja perfeito. Só que eu não quis entrar nesse lugar, porque senão vai ficar uma mensagem muito difícil de você aplicar no dia a dia, e daí nós podemos, assim, ir pregando conforme eu for melhorando também, né? Porque só falar não adianta, tem que viver, né? O melhor exemplo é o que arrasta, né? O exemplo é o que arrasta, a palavra convence. Então, irmãos, diz assim, ó, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Quando você for orar, Pai nosso que está no céu. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas isso implica em uma mudança de atitude, implica em transformação. Venha do jeito que você está, mas não fique do jeito que você está. Estava meditando esses dias e falando para a Solana, aprendei de mim que sou manso e humilde. É para nós aprender de Jesus, manso e humilde. E você sabe o que é a recompensa disso? De aprender com Jesus, ser manso e humilde, o que ele fala na sequência? E encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe? Você que está andando no meio do povo aí, você que faz parte de uma sociedade, você vê as pessoas descansadas no dia a dia aí, com a alma descansada, tranquila? Ou você vê cada vez mais cedo as pessoas tendo crise de pânico, crise de ansiedade,
o mal do século. Você sabia que ansiedade é um sentimento que não existe, né? O sentimento que existe é medo. Medo. Por quê? Porque não estão descansando. Porque não estão com a alma descansada. Pelo contrário, estão atribulados com coisa para fazer, atarefado, correndo atrás do vento. Não estou dizendo que você não deve procurar uma vida melhor para você, mas a base da tua vida não pode ser isso. Aí Paulo, na carta aos Efésios, ele escreve a respeito de transformação, e ele é mais assim, no nosso dia a dia. Ele diz assim, abandone a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos parte do mesmo corpo. Irai-vos, mas não pequeis, apaziguem a sua ira antes do sol se pôr, não deem lugar ao diabo. Talvez isso aqui está meio ruim ainda de você entender, mas ele coloca assim no 28, 4 e 28 diz assim, Efésios 4 e 28, você que está anotando. O que furtava, não furte mais. E eu estava conversando com a Solana, que eu converso bastante com ela agora, né? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Olha só por que ele está falando que é para trabalhar, irmão. Presta atenção nessa jogada aqui, Antes trabalhe para que tenha o que repartir com o necessitado. Irmãos, tudo nós aqui trabalhamos. Quando que sobra para você repartir com o necessitado? Lá no teu orçamento. Sabe, muitas vezes a gente está trabalhando só para ficar cansado. Só para andar distraído. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Pai nosso que estás no céu, está lá no céu mesmo. Não tenho uma vida com Ele. Eu não tenho uma intimidade com Ele. Tá? Ele está lá no céu mesmo. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos mudar de atitude? Revestindo-se do novo homem. Porque as coisas velhas são coisas velhas, já ficaram para trás. Se você já aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, se Ele já veio fazer morada no teu coração, sonda o teu coração, sonda a tua vida, sonda as tuas atitudes. Pensa bem nas tuas reações, porque você não pode, assim, controlar a maneira como as pessoas vão te tratar, mas você pode controlar a maneira como você vai reagir. E se você está reagindo mal a alguma situação, você tem um Pai com o qual você pode contar. Né? E daí, no terceiro ponto, eu quero dar uma explanadinha um pouquinho maior aqui. Anotei algumas coisas. A respeito de ser realmente um filho de Deus. De se tornar um filho de Deus. Anotei aqui no ponto 3, Efésios 5 e 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Que nem diz o Paulo lá, sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, gente, não é de brincadeira essa decisão que você tomou de não ser uma criatura de Deus, mas de ser um filho dele. Não é de brincadeira. Talvez você fale, não, Fernando, mas faz 20 anos já que eu venho nessa. Faz 25 anos que eu já tomei essa decisão. Olha, só que eu sou batizado tem 30 anos, tem 40 anos, tem 60 anos. Tem 55 anos, sei lá. Mas não é de brincadeira. Você faz parte de um povo que vai para o céu. Você faz parte de uma família. Você tem um pai. E daí eu anotei aqui, todos temos um pai. E a partir do momento que eu cito essa palavra, Pai, o que é que vem na tua cabeça? Qual que é o quadro que você desenha quando eu falo para você, Pai? Que nem eu te disse, eu tenho uma visão muito positiva do meu Pai. Então eu anotei aqui, qual a sua experiência? Aí eu anotei aqui que o Pai pode ser alguém presente, pode ser alguém amoroso, pode ser alguém bondoso, alguém confiável, alguém protetor, alguém que tem palavra. Anotei aqui até um dizer mais novo, um super-herói sem capa. Né? Esse é um pai, mas às vezes você teve uma outra experiência. E quando eu falo pai para você, não é esse o desenho que vem na tua mente, não é esse o quadro que você pinta. Talvez o teu pai pode ser uma pessoa que é desconhecida de você. Pode ser uma pessoa ausente. Pode ser uma pessoa malvada, abusadora. Pode ser uma
pessoa usurpadora, pode ser uma pessoa sem palavra. Ou ainda, você pode ser um órfão de pai vivo. Qual é o quadro de pai que você tem na sua mente? E aí eu fui anotando um pouquinho para frente aqui, que com base na tua experiência de pai, e eu gostaria que você analisasse, não precisa me responder, com base nesse quadro que você pinta a respeito do seu pai terrestre aqui, não do pai celestial, que é pai de todos nós, mas com base nessa sua experiência, será que você não fez um voto? Será que você não está votado aí? O que é fazer um voto, Fernando? Se teu pai for uma pessoa boa, se você tem bons exemplos do teu pai, você pode ter feito um bom voto. Eu quero ser um pai igual ao meu pai. Meu pai é um homem de palavra. Uma vez era o dia dos pais, eu falei para meu pai, pai, se eu for metade do homem que o senhor foi, já está bom para mim. Estou tentando. Mas às vezes, irmão, você pode ter feito um voto que a última coisa que você quer ser é igual ao seu pai. Talvez seu pai falhou tanto com você e você analisou tanto que a última coisa que você quer é ser um pai igual o que você teve. Ou então, no caso das meninas, né? Vou colocar aqui, ó. Quando procurar um marido, eu quero que ele seja o mais parecido com meu pai ou o mais diferente do meu pai possível. Entende? São situações. Oi, Mari, pode. Tomo mais. São situações que, dependendo da tua experiência, dependendo da imagem que você tem do seu pai, você não segura só para você. Você projeta essa imagem para frente, nas autoridades, porque o pai é um símbolo de autoridade. Tá? Você vai trabalhar num lugar, vem um patrão lá, veio uma pessoa que é teu superior na hierarquia da empresa, do lugar onde você trabalha, e você tem uma dificuldade imensa de obedecer, de cumprir as regras, não pelo fato que você seja uma pessoa desordeira, mas há uma predisposição no seu coração de não respeitar a autoridade. E isso, irmão, é pecado. E isso não traz bênção sobre a tua vida. Tá? E pode estar baseado num voto que você fez de não ser igual ao seu pai, ou de não aceitar ninguém igual ao seu pai. Nas autoridades, nas pessoas, né, que você convive. Aí eu coloquei aqui, ó, no caso das meninas, né, no próprio marido. E em últimas consequências, né, em últimas instâncias, para quem que a gente joga essa projeção? A gente projeta a imagem do pai da gente em Deus. E isso pode facilitar o teu relacionamento com Deus na figura de pai. Porque eu posso falar para você aqui 5, 6 áreas onde Deus é Deus ou mais, enfim, infinitamente. Mas quando eu toco nesse assunto que Deus é pai, às vezes isso não entra de acordo no teu coração. Qualquer outra definição de Deus para você está bem, mas quando eu falo Deus é pai, não te cabe. Né? Então, assim, o que acontece? Pode ser que tenha alguma coisa para resolver aí. Tá? Talvez um perdão para liberar e tal. E eu anotei alguma coisa a respeito de faturas, irmãos. Todo mundo sabe o que é uma fatura? Um boleto. Um boleto fica mais fácil, né? Boleto é mais fácil de identificar do que fatura. Fernando, você vai falar de boleto de novo? É mais ou menos assim, irmãos. Fatura. Ao longo da nossa vida toda, toda vez que algo não foi quitado conosco, nós deixamos uma fatura em aberto. Seja na área de relacionamento, enfim, seja na área de qualquer tipo de sentimento na nossa vida. Toda vez que alguém deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer para o nosso bem, né? Fica alguma coisa em aberto ali. Ou fica um boleto em aberto, pendurado, por quitar, por resolver, pendente.
fica um boleto a ser pago por alguém. Alguém que deveria ter feito algo e não fez. Então vamos supor assim, já que nós estamos falando de pai, vamos pegar o pai como exemplo. De repente, teu pai não foi aquele pai amoroso que você esperava ter. Aí você pensou assim, não, mas eu, quando crescer, eu vou ser um pai amoroso. Meu pai não me deu. Tipo assim, você nunca escutou essa? Ah, negócio de abraço aí é folia. Eu estou com 202 anos, nunca ganhei um abraço. Está ali duro, né, cara? Não consegue esticar o braço nem para cumprimentar. Meu pai não me deu. Não recebi, estou aí bem forte, bem gordo, bonito, viçoso. Já escutou isso aí, não? Só eu que escutei isso aí. Esse negócio de ficar abraçando, esse negócio de ficar conversando, e meu pai nunca falava comigo. Apanhei uma vez. Então assim, vamos supor que tinha ali uma carga de amor que você tinha que receber, uma carga de afeto que Deus planejou que chegasse até você pela vida do seu pai, e não chegou. Então você ficou com essa fatura em aberto. E disse a pessoa, não, mas quando eu casar vai ser diferente. Aí o que acontece? Volta e meia, irmão, nós estamos carregando essa pastinha com todos esses boletos em aberto debaixo do braço, porque não é uma situação só, são diversas situações. Me pague, me pague, me pague, me pague. Aí às vezes você planejou assim, não, a hora que eu casar minha vida vai mudar. Quantas pessoas aqui, que casaram para sair de dentro da casa do pai e da mãe? Ou quantas pessoas aqui, não, mas quantas pessoas que você conhece, que casaram porque já não queria mais ficar na casa do pai e da mãe, porque o pai era muito autoritário, porque o pai era muito bravo, porque a mãe batia, enfim, por qualquer dessa situação, como uma forma de escapar de dentro de casa. O problema é que você escapa de dentro de casa e a tua pastinha de boleto vai junto com você. Aí você casa, chega para o teu marido e fala assim, tem alguém que está me devendo isso aqui, agora você paga. Agora você paga. Quem tinha que me amar não me amou, agora você vai ter que me amar até tampar tudo esse furo de falta de amor que eu tenho. E começa a sufocar a outra pessoa, porque eu não sei se você sabe, mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Tem como. Você está cobrando um excesso de amor, uma ferida que te faltou, um buraco de amor que tem ali, que mesmo que a pessoa doa a vida dela para você, não vai resolver. Você entende? Não vai resolver. Não, lá eu não era levado em consideração. Então aqui você vai me levar em consideração. Você entende? Você chega com a tua fatura para receber. Você quer receber. Você está no seu direito. Foi planejado para que você recebesse. Está no teu direito, você tem que receber. Mas e aí? De quem que você está cobrando? Aí o seu pai não te deu? Seu marido não te entregou? Você vai se frustrando? Sua esposa não tem para te dar? Você pensou que era de uma maneira? Ela não ama você? Pelo menos não da maneira como você esperava? E estou dando 2 exemplozinhos simples aqui, irmão, porque nós podíamos passar a noite aqui conversando a respeito disso e aplicações e tal. E daí o que acontece, irmão? Vai passando o tempo. Deixa eu voltar aqui. Só para mim não me perder, porque é muita anotação demais, coloridos. Vai passando o tempo e o que você faz? Vai fechando o coração. Por quê? Porque você precisa se proteger. Você não quer mais se ferir. Você não quer esperar por alguma coisa que não vem. Você entende? Você não quer criar expectativa para se frustrar de novo, porque cada vez que se frustra é uma dor muito grande. Daí você começa assim, não, esse negócio de amor não existe. Meu pai não me deu, meu marido não me entregou, minha esposa também não me ama, se acostumou comigo, mas não me ama. E daí o que você faz? Você cria uma proteção, você cria uma barreira. Coloquei aqui uma concha, um muro, para quê? Para se proteger. Você não está por mal fazendo isso. Na tua cabeça, você está entrando num lugar de se cuidar, de se proteger. E é isso que acontece quando você sai do lugar de descansar no Senhor. Tá? É isso que acontece. Só que o que nós esquecemos, irmãos? Que a mesma barreira que vai nos proteger de nos ferir com as pessoas, ela vai nos isolar das pessoas. Eu vou dar um exemplo meu. Durante muito tempo, eu fiquei muito magoado, assim, muito chateado,
com algumas coisas que eu vivi na igreja. Os irmãos chegavam, eram bem atendidos, vamos dizer assim, bem recepcionados. A gente gostava do irmão, tratava o irmão, trazia o irmão para dentro da nossa família, porque aqui nós somos uma família, né? Talvez não uma família do jeito que você gostaria que fosse, mas todo mundo aqui se importa com todo mundo. Nós somos uma comunidade, por enquanto, ainda em fase de formação. É uma comunidade pequena. Todo mundo sabe onde é que todo mundo mora, conhece o telefone, sabe se o irmão veio, se não veio, se está no culto do amigo, por que não veio no estudo, sabe onde é que trabalha, onde é que mora. E aí, o que acontece? Cada vez que os irmãos chegavam, era uma alegria. Só que cada vez que os irmãos iam embora, era uma tristeza. E aquilo cada vez vai gerando em você o quê? Um sentimento de perda, um sentimento de dor. E você não quer ficar doendo toda hora, você não quer ficar sofrendo toda hora. Aí eu orei um dia bem assim, olha a oração de fazer. Senhor, já que eu sou um tongo para gostar das pessoas, tongo aqui, né? Sabe como é que é um bobão assim? Não tenho filtro para gostar das pessoas. Já que o meu coração é desse tamanho assim, ó, e eu me apego em todo mundo, né? Sabe o que é, Jesus? Já que eu não sei escolher quem eu vou amar, porque daí as pessoas viram as costas para mim e eu sofro tanto quando elas vão embora. O problema não é quando chega, o problema é quando vai embora. Né? Então, já que eu sou assim, Senhor, eu vou me cuidar. Deixa que eu me cuido nessa situação. Só que deu o seguinte, irmão, o que aconteceu? Eu criei uma barreira para me proteger. Eu não me apego mais com ninguém e não sofro mais com ninguém a hora que essa pessoa for embora. Entendeu? Os que eu já me apeguei, né, Mari? Daí não adianta. Aí eu já estou apegado, vou ter que sofrer, mas da agora para frente, ó, fechado. Ah, então eu não me apego com ninguém. Eu não dou essa oportunidade para a pessoa me ferir, porque eu sou esperto, eu me cuido. Né? Chega de sofrer. Mal você sabe, irmão, que devagarinho você vai ficando sozinho, que daí você não se apega em ninguém. Porque todo mundo que chega pode ir embora. As pessoas são livres, não tem obrigação nenhuma com você. E daí é o seguinte, irmão, fui carregando isso, cada vez que falava para mim de ter que ajudar em alguma coisa, de ter que cuidar de alguma coisa, não quero. Muito obrigado, vou passar por aqui. Eu já sei como é que funciona, eu faz tempo que venho nessa estradinha, eu faz tempo que eu conheço isso é desse jeito assim, ó, vai acontecer assim, 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 assim. É? E o que acontece, irmão? Fui me isolando. Até um dia que Jesus mostrou para mim a quantidade de amor que eu recebi. E que eu recebo, e que não tem como, por mais que vá todo mundo embora, chega outra leva, vai todo mundo embora, eu recebo muito amor. E eu posso ser sarado, e eu não preciso eu me cuidar disso, mas eu posso aprender de Jesus, que é manso e humilde, e que amou as pessoas, e eu posso encontrar descanso para a minha alma. Entendeu? Pegou? Então, talvez, irmão, seja esse motivo pelo qual Deus para você não seja o Pai que está no céu, seja talvez alguém lá longe, distante, que você vem aqui, ouve falar, sabe que faz um monte de coisa na vida dos outros. Por quê? Muitas vezes, irmão, o que você faz para Deus é cobrar as tuas faturas. Senhor, mas ninguém me amou, ninguém me cuida, o pessoal só faz isso para mim, eu só me decepciono, isso e aquilo e aquele outro. Mas quantas vezes você já abriu o teu coração para Deus, para que Ele possa se achegar? Parou para pensar? Quantas vezes você convidou Ele para ser o teu Pai que está no céu? Sabe quando que me deu um desespero? Quando eu perdi o meu pai. Porque agora, quem que ora por nós? Entende? E agora, quando eu precisava conversar com quem? E eu já contei para vocês aqui. Um dia desses eu estava orando lá bem no começo, magoado. Falei, ô Jesus, que conversa que é essa que eu oro todo dia? O Senhor levou meu pai e nem me avisou. O pessoal perdeu o pastor, outros perderam um amigo, mas quem perdeu o pai? E quem estava perto, né? Porque eu tinha que dar um jeito de ser mais o prejudicado do que a minha irmã. E quem estava perto era eu. Sabe o que ele respondeu para mim? Eu recolhi o seu pai. E eu acho que já está na hora de nós ter um relacionamento de pai e filho.
Um relacionamento. Relacionamento. Como que funciona um relacionamento? Um relacionamento é da noite para o dia? É uma vez só? Não, irmão. Um relacionamento é quando dá continuidade. Então, irmão, às vezes você está com esse coração ferido. Você está com esse coração magoado. Você está se sentindo com medo, abandonado, isolado, numa falsa sensação de segurança. Né? Não, se eu estiver aqui, ó, ninguém me atinge. Sabe por quê? Muitas vezes porque a vida de alguém que deveria ter o coração aberto para aprender de Deus como um filho, a maneira de ser um pai, fechou o coração para Deus ensinar ele. E por consequência, ele não tinha nada para te entregar. Ele não tinha nada para passar para você que não fosse dele mesmo. Tá? E daí o que acontece? Você transferiu essa culpa para Deus, fechou o teu coração. Então assim, você até quer Deus, mas assim, ó, é só Ele lá e você aqui. Entende? Porque assim, ó, não, Senhor, eu não quero que você chegue perto, porque eu não quero me magoar, estou cansado de me magoar, eu sei como é que é esse negócio de pai. Pai é assim, ó, pai faz desse jeito, manda a gente, vira as costas para a gente, não acompanha. Então eu não quero que você seja o meu pai, eu quero que você seja Deus. Você sendo Deus na minha vida já está bom. Fica lá e eu estou aqui. Entende? Por quê? Porque essa pessoa, talvez ferida também, fechou o coração para Deus e não aprendeu de Deus como ser um pai para você. Só que o que acontece? Você já é a segunda geração e você está com o coração fechado para aprender de Deus. Enquanto filho de Deus, você aprender de Deus pelo exemplo dele, como você ser um pai. Entende? Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Qual que é a tua referência de pai? O quão fechado está o teu coração para desenvolver esse relacionamento de pai e filho com Deus? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aí você fala para mim: não, Fernando, mas eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou um pai de família, aquilo que o meu pai não me deu, eu estou dando para os meus filhos, eu estou instruindo, eu estou ensinando, eu não tive onde estudar, eu não tive condições, mas o meu filho não vai passar falta, eu vou fazer de tudo para que ele tenha aquilo que eu não tive. É ou não é verdade? Já escutou isso daí também, né? Eu agora só no chavão, né, Pierre? Só a coisa que já aconteceu, né? Sabe? Não escutou isso aí já? Esses dias atrás estava conversando com um amigo meu, que não é o Marcelo, mas estava conversando com o Marcelo a respeito desses assuntos também. E ele, na intenção boa do seu coração, sabe? Ele falou para mim assim: Fernando, eu estou endurecendo com meu filho. Porque é o seguinte, os dias que vêm por aí, são os dias que são maus. E se eu levar o meu filho muito na frouxa, muito à la vontade, muito de qualquer maneira, quando o negócio ficar feio, ele não vai saber se defender. É uma ideia ruim que o meu amigo teve, querer proteger o seu filho, na medida que fosse endurecendo com ele, para que ele se criasse uma pessoa assim, mais forte, né? Uma pessoa assim mais resistente, né? Ao dia a dia, às pressões do dia a dia. É uma ideia ruim? Em si só não é uma ideia ruim. Só que nós acabamos nos esquecendo, irmãos, que os nossos filhos, eles não são nossos. Os nossos filhos, eles são do Senhor. E o Senhor deu os filhos dele para nós cuidar. Então, quando você tem um filho lá na tua casa, e a palavra de Deus diz assim, que os filhos são herança do Senhor. Talvez você nunca entendeu essa palavra. Como assim os filhos são herança do Senhor? Quanto mais filho eu tenho, mais eu gasto. Que herança que é essa? Né? Talvez você está nesse pensamento, tá? Mas a Bíblia diz, por mais que você não consiga compreender, que os filhos são herança do Senhor. E bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. A aljava é um lugar de colocar as flechas, se não me engano. E cabia numa aljava, 5 filhos. 5 flechas, na verdade, né?
Mas é uma comparação ali. Entende? Quem que você conhece que tem 5 filhos? Muito difícil, né? Nos dias assim, vamos dizer assim, de agora para cá, né? No máximo 2, quando muito 3, se sair com 4 para chegar no restaurante, você viu? Não contaram para você como é que é isso aí, não. Filho é assim, né? Então é o seguinte, gente, o que eu quero dizer para você? O filho ele não é teu, ele está emprestado para você cuidar. E às vezes você se preocupa tanto. Eu tive uma experiência esses dias e... Vamos ver se dá tempo de... irmãos, acabou a memória do meu notebook aqui, ó. Tem que comprar outro agora. Mas é assim, ó. Nesse exemplo do meu amigo, que estava endurecendo o coração lá para tratar o filho dele com mais dureza, para tornar o filho dele mais resistente. Sabe, será que não era só o meu amigo, com as feridas do coração dele, tentando evitar que o filho dele se machucasse, se ferisse, numa boa intenção? Quantas vezes, e essa eu estava conversando com o Marcelo, quantas vezes nós oramos para o Senhor: Senhor, qual que é o teu plano para esse meu filho aqui, que o Senhor deixou aqui na minha casa para mim cuidar? Sabe, eu tive uma experiência com a Gabriela esses dias, né? E foi mais ou menos assim, ó. O Senhor falou para mim assim, ó, desse jeitinho que eu vou falar para vocês. Viu? Ela é minha filha. Não me atrapalha de cuidar dela. Eu tenho o melhor para ela. Aí você abre a tua carteira, conta quanto de dinheiro que você tem, e daí você pensa assim: não tem como. Não consigo, não alcanço. Então assim, ó, deixa eu fazer, só não me atrapalha. Entendeu? Quer alguma coisa mais clara do que isso, você entender do Senhor? Sabe, irmão, como se eu fosse alguém que morasse na cidade, e o pai da Gabriela morasse na fazenda, e mandasse ela morar comigo lá na minha casa, e cuidasse de toda a parte de despesa financeira dela, porque ela está só parando lá na minha casa. Sabe por quê? Porque ela não é minha filha, ela é filha dele. E tirou todo o meu orgulho, tirou todo o meu orgulho de uma vez, assim, ó. Tipo assim: bichão, eu só deixei ela aí para você cuidar para mim, você pode cuidar dela para mim? Posso cuidar, então deixa que eu faça a provisão, eu entrego as coisas que é necessário, deixa que eu faço. Só não me atrapalha, por favor. Você não me atrapalha, vamos prometer assim. Sabe, irmãos, e quantas vezes nós temos atrapalhado na criação dos nossos filhos, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Sabe, nós somos representantes do Senhor aqui nessa terra. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos representando Ele. E nós achamos que nós somos o dono, que nós estamos nos representando. Sabe, tem uma palavra que diz assim, ó: não te estribes no teu próprio entendimento. Porque ele não podia dizer assim, ó, porque você não sabe nada. Entendeu? Porque você não tem noção de como que funcionam as coisas. Então ele colocou lá assim, ó: não se baseie no teu próprio entendimento. Você é um ser limitado de entendimento. Mas antes, né, consulte o Senhor. Leve ao Senhor todas as coisas do teu coração. E Ele vai fazer brotar sobre você aquela paz que excede todo o entendimento. Entende? É esse o direcionamento que nós temos de Deus. Então, irmãos, é assim, ó, se nós somos representantes do Senhor, nessa mesma questão de aprender do Senhor, que é manso e humilde, e encontrar descanso para a nossa alma, como você sabe que ninguém dá aquilo que não tem, você precisa aprender do Senhor. Como ser um pai melhor, como ser um filho melhor, como ser um marido segundo o coração de Deus, como ser uma esposa segundo o coração de Deus. Quanto mais parecido você for com o teu pai, melhor para você, melhor para mim, menos sofrimento. Sabe, nós temos um direcionamento aqui na igreja de criar, né, meios para que nós tenhamos famílias estruturadas. Cada um de vocês que é representante e que faz parte de uma família, você é o responsável pela sua casa, por ser o sacerdote do teu lar, por levar a palavra de Deus lá na primeira igreja tua, que é a tua família.
que é a tua casa, que é aquele que caminha com você. E daí, como que você está representando Deus lá na tua casa, sem conversar com Ele, sem ter esse relacionamento com Ele, porque você fez às vezes um voto que você não queria mais ninguém que nem o teu pai na tua vida? Sabe, irmão, tendo você como base agora, vamos mudar você como filho, vamos passar você para pai, porque é muito fácil você chegar com as tuas faturas para cobrar, né? Mas quando eles cobram a fatura de você daí? Tendo você, tendo o teu comportamento como base, qual a visão que o teu filho tem de Deus? Ah, Fernando, mas meu filho já casou, não é problema meu mais. Pois é, mas você ainda é uma figura de autoridade na vida dele. No mínimo, ele tem um respeito por você. E se bobear, ele vai pedir um conselho para você, porque ele leva você em consideração. Né? Não é mais ou menos assim? Você tem o teu pai num lugar de consideração. Então assim, irmão, tendo você como base, qual que é a visão que o teu filho tem de Deus? Ele vai querer vir para a igreja? Ele vai querer se relacionar com esse Deus e Pai que está no céu? Imitadores como filhos amados. Abre o teu coração, irmão. Arrepende desse voto no teu coração. Expõe a ferida. Tem um hino que nós cantamos aqui, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Enche-me do Senhor, né? Tipo assim, não vou lembrar estrofe por estrofe aqui, mas é mais ou menos assim, ó, Senhor, sonda o meu coração. Talvez essa ferida está tão lá dentro, tão bem guardada, tão bem escondida, e eu não quero tocar nisso. Eu não quero falar a respeito desse assunto, mas ainda é tempo, irmão, de você começar a desenvolver um relacionamento de pai e filho com Deus, para você ser filho de Deus e aprender com Deus como ser um pai para o teu filho, sabe? Para que você tenha matéria-prima para ensinar, não apenas com palavras, com atitudes, mas com um direcionamento de Deus. Poder de abençoar um filho, uma geração, está na tua mão. Sabe? Que realmente assim, irmãos, nós possamos desenvolver esse relacionamento com o nosso Pai que está no céu. Porque das vezes o nosso pai terrestre aqui falhou, porque ele tinha o coração fechado para entender de Deus como fazer. Às vezes você não teve oportunidade de conviver com o teu pai. E a gente que volta e meia está nesses veredas da vida, você vê assim, ó, a pessoa que teve pai é mais ou menos assim, a vida inteira, né? Ele tem mágoa e ele tem feridas porque ele teve pai. E o que não teve pai tem mágoas e feridas porque não teve pai. Entendeu? Então assim, irmãos, eu quero dizer para você que o único interessado de você não desenvolver um relacionamento com Deus Pai é o inimigo, para deixar você no escuro aí, sem saber como fazer, sem saber como andar, como caminhar. Sabe, irmãos, o Jesus é muito massa, é muito legal caminhar com Deus, é muito legal você ouvir dele o caminho para você caminhar, a direção para você trilhar. Marcelo, esse tempo atrás, trouxe uma mensagem que diz assim, ó, que aquele que anda de dia não tropeça. Por quê? Porque tem luz no caminho. Tem aquele salmo tão bonito, acho que é o 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Sabe, lâmpada para os pés. É aqui, ó, como se fosse segurando uma lanterna de fogo aqui na mão, aqui, ó, lâmpada para os meus pés. Naquele tempo não tinha iluminação pública, né, Pia? Não tinha esses postes com essas lâmpadas. Sabe, lâmpada para os meus pés. Quer dizer, o próximo passo que eu vou dar firmado, porque eu estou enxergando. Eu tenho um direcionamento, eu sei quem eu sou. Sabe, eu sei o meu direito de filho. E muitas vezes isso é distorcido apenas para o lado financeiro. E se você distorce só para esse lado, é muito pouco, porque você perde todas as outras faces. Todo o outro lado de Deus e aquilo que Ele pode fazer na tua vida.
trazer paz, trazer segurança, te dar direção. Luz para o caminho, fala de uma jornada. O caminho é um lugar da onde você sai daqui para ir para lá, vamos supor. Esse é o caminho. Entende? Então, irmãos, que a partir de hoje, você possa dobrar o teu joelho e lembrar dessa oração. Mas que não seja apenas um ditado popular, um mantra, algo para você pegar. Uma oração que está escrita e porque Jesus falou que é para mim orar assim. Eu vou orar desse jeito, mas que você possa realmente conhecer esse Pai nosso que está no céu. Né? Amém? Alguém dormiu? Acorda do teu lado aí, por favor. Faz esse favor para mim, né? Amém? Entrega a oportunidade em nome de Jesus.